Sucupira, roxinho, peroba do campo, cedro, pinho de riga, muirapiranga, cumaru, mogno, jatobá, jequitibá. Acho que o trabalho artesanal tem uma vantagem em relação ao trabalho industrial no uso da variedade, porque o trabalho artesanal você tem mais tempo, você tem a sua produção em uma quantidade menor, né? A produção é mais lenta e é uma relação menos automatizada, assim, né? Então eu acho que isso permite você explorar uma variedade maior de madeira. E a madeira, por ser um material que é natural, né? Ele não é homogêneo, ele não é uma coisa pasteurizada, ele é natural, ele tem pinta, ele tem bolota, ele tem nó, ele tem parte macia, parte dura, ele tem rachadura, ele tem lugar que não ficou, que empena. Então, você, por ter uma relação direta com a madeira, você consegue se relacionar com essas questões, né? Quando a gente trabalha com madeira, a gente não está trabalhando com um material, a gente está trabalhando com vários, né? A madeira já são vários materiais, porque se você pega um frejó, por exemplo, ou um cedro, que é uma madeira mais macia, o frejó já varia, dentro dele mesmo já varia muito. O peso é completamente diferente. Então, você vai fazer uma mesa com um tampo de cedro, uma mesa de 2 metros de comprimento por 1 de largura, alguma coisa assim, uma mesa de jantar. Em cedro ela tem um peso, em IP ela vai ter, sei lá, 4 vezes aquele peso. É muito mais pesada, né? Então isso influencia a espécie de madeira que você está usando, vai influenciar no desenho da peça. Eu tenho essa visão, né? Você vai fazer uma cadeira em cedro, as dimensões dos pés pode ser uma. Você vai fazer ela em IP, as dimensões dos pés podem ser outra, porque é muito mais firme. Então você pode estreitar, de repente, o pé, deixar ele mais fino, sabe? Porque ele é tão mais firme que ele não vai ser tão frágil quanto um cedro, né? Tem seus limites isso, assim, mas eu vejo dessa maneira. A madeira influencia muito o desenho.